Essa casa no lago seria perfeita para a Vitória, meu pai anunciou durante o que deveria ser um jantar de família casual. Sua voz tinha aquele tom de falsa casualidade que sempre vinha antes das piores decisões dele. Na verdade, eu já transferi para o nome dela. Ela merece uma bela casa de verão. Coloquei meu garfo sobre o prato e estudei a expressão presunçosa do meu pai e o sorriso triunfante de Vitória. Aos 32 anos, passei minha vida vendo meu pai dar coisas para sua nova esposa que nem eram dele. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu estava pronta. Minha voz saiu calma, treinada, escondendo o aço por trás. Interessante, pai. Talvez você devesse conferir esses registros novamente. Meu nome é Olivia Bennet. Aquela casa no lago significava tudo para mim. Minha avó a deixou para mim quando faleceu, 5 anos atrás. Foi seu último presente para a neta que passou todos os verões ajudando-a no jardim e restaurando o velho cais de madeira. A casa estava na nossa família há gerações. Cada cômodo guardava memórias de verões preguiçosos e invernos acolhedores. Vitória, esposa do meu pai há 3 anos, estava de olho nela desde o primeiro dia que a viu. Com 28 anos, apenas 4 anos mais nova do que eu, ela se casou com meu pai com uma precisão calculada que seria admirável, se não fosse tão transparente. Meu pai, ainda se recuperando da morte da minha mãe e desesperado para se sentir jovem de novo, caiu direitinho no seu teatro. O que você quer dizer com conferir os registros? A voz de Vitória cortou meus pensamentos, afiada e desconfiada. Ela sempre teve faro para perceber quando as coisas não estavam indo do jeito dela. Peguei meu celular e abri um e-mail que tinha recebido naquela manhã. A casa do lago não pode estar no seu nome, Vitória, porque desde as 8 horas da manhã de hoje, ela foi transferida para um fundo irrevogável. Minha avó se certificou disso. O rosto do meu pai escureceu. Do que você está falando? A escritura estava limpa. A propriedade passou para mim e eu tenho procuração. Eu mesmo cuidei da transferência. Cuidou mesmo? Sorri, deslizando um documento pela mesa. Talvez você devesse olhar o testamento original novamente. O arquivado com o advogado da vovó, não a cópia que você tinha no seu escritório. 6 meses atrás, recebi uma ligação do Sr. Sullivan, advogado da minha avó há anos. Ele estava preocupado com algumas perguntas que tinham feito sobre o título da propriedade. Seu pai anda perguntando sobre a casa, ele me avisou. Perguntas que me fazem pensar que ele está planejando alguma coisa. Foi assim que descobri o verdadeiro presente da minha avó, não apenas a casa, mas as proteções legais que ela colocou para mantê-la segura. A propriedade tinha sido transferida para um fundo que ativaria restrições automáticas caso alguém tentasse transferi-la sem autorização. Minha avó conhecia meu pai melhor do que ninguém. Isso é ridículo! Vitória exclamou, batendo a unha perfeitamente feita contra sua taça de vinho. James, diz a ela que isso é ridículo. Mas meu pai não disse nada. Ele olhava para os documentos no meu celular, ficando mais pálido a cada segundo. Os papéis eram claros. Qualquer tentativa de transferência não autorizada acionaria consequências legais imediatas. Você não pode fazer isso, ele finalmente murmurou, a voz áspera. Sou sua filha. E essa era a casa da minha avó, respondi, tranquila. Ela a deixou para mim por um motivo. Você realmente achou que ela não iria protegê-la? Vitória se levantou bruscamente, arrastando a cadeira contra o chão. Sua ingrata? Cuidado, interrompi. O fundo tem regras bem específicas contra assédio e interferência. O Sr. Sullivan é bem detalhista na sua documentação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos, enquanto a compostura perfeita de Vitória se desfez completamente. E os planos de reforma? Ela sussurrou mais para si mesma do que para nós. Os empreiteiros começam na próxima semana. Tomei um gole da minha água, deixando o momento se arrastar. Você vai precisar cancelar. Qualquer modificação na propriedade exige autorização por escrito do administrador do fundo, que no caso sou eu. Meu pai abriu a boca, provavelmente tentando outro argumento, mas eu levantei a mão. Tem mais. O fundo mantém registros detalhados de todas as tentativas de acesso ou transferência da propriedade nos últimos 6 meses, incluindo algumas conversas bem interessantes com corretores sobre possíveis compradores. O rosto de Vitória passou de irritado para pálido em segundos. Meu pai afundou ainda mais na cadeira. Vocês estavam tentando vender? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. A investigação do Sr. Sullivan tinha sido minuciosa. Antes mesmo dessa suposta transferência para Vitória, já havia sinais claros do que eles estavam tentando fazer. Isso é curioso, considerando que você sempre disse que queria manter a casa na família.
Nós estávamos apenas explorando opções. Vitória tentou justificar, mas sua voz soou fraca, sem convicção. Ah, claro! Para o futuro, né? Afinal, os valores dos imóveis naquela área estão subindo. Terminei a frase por ela. Sim, eu sei. Por isso mesmo, o fundo tem uma cláusula que impede qualquer venda sem a aprovação unânime de todos os beneficiários. E como eu sou a única beneficiária, as implicações ficaram no ar. Não só a tentativa de transferir a casa falhou, mas também os planos de vendê-la com lucro. Meu pai finalmente encontrou sua voz. Você não entende, Olivia. Vitória e eu temos planos. A venda nos daria o capital para... O que, pai? Cortei. Financiar mais um dos empreendimentos dela? Como a boutique que fechou misteriosamente depois de 6 meses. Ou o estúdio de yoga que nunca abriu. O rosto de Vitória ficou vermelho de raiva. Como você ousa? James, você vai deixar ela falar assim comigo? Mas meu pai continuava olhando os documentos no meu celular, a realidade finalmente afundando. Ele não tinha perdido apenas a casa. Ele tinha perdido o lucro inesperado com o qual estavam contando. Levantei-me, reunindo minhas coisas. O administrador do fundo sou eu. Vamos fazer uma inspeção da propriedade no próximo fim de semana. Preciso que você retire qualquer coisa sua que ainda esteja lá. Depois disso, os códigos de segurança serão alterados. Você não pode simplesmente... Vitória começou, mas eu a interrompi. Posso. E vou. Vovó se certificou disso. Ela previu tudo. O Sr. Sullivan sabia que meu pai tentaria algo assim em algum momento. Por isso, minha avó criou o fundo exatamente do jeito que fez. Caminhei até a porta, mas antes de sair, me virei para dar um último aviso. Owen, pai, talvez você deva dar uma olhada no seu e-mail. O Sr. Sullivan enviou alguns documentos bem interessantes sobre o uso da sua procuração. Ele acha que pode haver algumas irregularidades que valem a pena discutir. O olhar nos rostos deles quando saí foi algo que eu lembraria por muito tempo. Mas isso não era sobre vingança. Era sobre proteger o que era meu, o que minha avó confiou a mim. Enquanto dirigia para casa naquela noite, pensei no último verão que passei naquela casa do lago, ajudando minha avó no jardim e ouvindo suas histórias. Ela me ensinou muito mais do que apenas cuidar de plantas. Ela me ensinou a me defender, a proteger o que importa. Às vezes, Olivia, ela me disse uma vez, enquanto assistíamos ao pôr do sol no cais, a melhor defesa é estar preparada. As pessoas sempre vão tentar pegar o que não é delas. Mas elas só conseguem se você deixar. Ela estava certa, como sempre. E agora, graças à sua previsão, a casa do lago ficaria exatamente onde deveria, nas mãos de alguém que realmente valorizava seu significado. Meu telefone vibrou com uma mensagem do Sr. Sullivan. Tudo saiu como planejado. Sorri e digitei uma resposta rápida, exatamente como a vovó queria. A casa do lago estava segura, e com ela todas as memórias e promessas que carregava. Às vezes, as melhores vitórias são aquelas planejadas muito antes da batalha começar. Na manhã seguinte, o impacto da discussão no jantar ficou evidente. Meu telefone foi inundado de mensagens. Mensagens de texto furiosas de Vitória. Mensagens de voz suplicantes do meu pai. E até algumas perguntas confusas de amigos da família que aparentemente tinham sido convidados a usar a casa do lago para suas férias de verão. Encaminhei tudo para o Sr. Sullivan, adicionando a sua já extensa documentação sobre o comportamento deles. Eles estão ficando desesperados, ele comentou durante nossa ligação matinal. Seu pai tentou marcar uma reunião de emergência comigo. Disse que deve ter havido algum erro nos documentos do fundo. Houve? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sua avó não cometia erros, Olivia, especialmente quando se tratava de proteger o que era importante para ela. Mais tarde, naquela tarde, dirigi até a casa do lago. Precisava ver com meus próprios olhos o que eles já tinham feito. Ao estacionar na entrada de cascalho, meu coração afundou. O jardim que minha avó cuidou por décadas estava parcialmente destruído, provavelmente para a modernização planejada por Vitória. Pilhas de materiais de construção estavam acumuladas perto do cais, e uma enorme caçamba estava cheia de móveis e acessórios originais da casa. Peguei meu celular e comecei a tirar fotos dos danos. Foi quando ouvi um carro subindo a entrada. Vitória saiu apressada, parecendo bem menos arrumada do que o normal. Seus saltos altos batiam contra o chão enquanto ela vinha direto na minha direção. Você não tem o direito de estar aqui, ela disparou. James e eu já pagamos os depósitos para os empreiteiros. Temos planos. Abaixe o telefone, certificando-me de que todas as fotos estavam salvas na nuvem. Na verdade, quem não tem o direito de estar aqui é você. Cruzei os braços.
A partir desta manhã, a empresa de segurança foi instruída a tratar qualquer entrada não autorizada como invasão. Ela riu, mas havia um tom de histeria em sua risada. Eu sou a esposa de James. Esta é nossa casa de verão. Não. É minha propriedade, mantida em um fundo criado pela minha avó. Hesitei por um segundo antes de acrescentar. E os empreiteiros que você contratou já foram notificados de que qualquer trabalho sem autorização resultará em medidas legais. O rosto de Vitória se contorceu de raiva. Você acha que é tão esperta? Você não faz ideia do que está fazendo. Vitória balançou a cabeça furiosa. James e eu já tínhamos compradores prontos. Compradores ricos. Isso poderia ter nos deixado bem para o resto da vida. Nos deixado bem? Corrigi. Você quer dizer, te deixado bem, né? Assim como você achou que casar com meu pai ia te garantir uma vida confortável. Como isso tá funcionando para você? Ela deu um passo à frente, apontando o dedo para mim. Tudo estava indo bem até você interferir. Nós tínhamos planos para esse lugar. Planos que teriam beneficiado a todos. Todos menos eu. Minha voz permaneceu calma. E todos menos minha avó, que queria esse lugar preservado, não destruído e transformado em negócio. Sua avó está morta. Vitória cuspiu as palavras. E você está vivendo no passado, agarrada a essa velha casa como se fosse um santuário. As palavras dela doeram, mas eu não deixei transparecer. Você tem razão sobre uma coisa. Respirei fundo. Eu estou preservando esse lugar, mas não só pelo passado, pelo que ele ainda representa, pelo que ele ainda pode ser. Naquele momento um carro parou na entrada. Era meu pai. Ele desceu devagar, parecendo mais velho e derrotado do que nunca. Vitória. Ele chamou a voz cansada. Eu disse para você não vir aqui. O Sr. Sullivan acabou de me explicar tudo. O fundo pertence a Olivia. Vitória se virou para ele, incrédula. Você disse que podia resolver isso. Você disse que a procuração era suficiente. Eu estava errado. Ele a interrompeu, e pela primeira vez, ouvi arrependimento real em sua voz. Sobre muitas coisas. Observei a troca entre eles com uma estranha sensação de distanciamento. Esse era o momento em que meu pai precisava escolher, entre os esquemas da esposa ou a herança da própria filha, entre um lucro rápido ou um legado duradouro. Os empreiteiros, James. Vitória pressionou. O depósito que pagamos vai ser perdido. Meu pai completou, olhando para o chão. A gente não tinha o direito de autorizar essas mudanças. O fundo deixa isso bem claro. O rosto de Vitória passou por uma montanha-russa de emoções, raiva, choque, cálculo, e por fim, uma frieza furiosa. Sem dizer mais nada, ela se virou, entrou no carro e saiu cantando pneu, nos deixando no meio da poeira. Por um longo tempo ficamos ali em silêncio. Sinto muito. Meu pai finalmente falou, olhando para o jardim destruído. Sua avó, ela amava tanto esse lugar. Amava. Concordei. E ela confiou em mim para protegê-lo. Não só a casa, pai, mas tudo que ela representa. As memórias. A história. O futuro que ela imaginou para ela. Ele assentiu lentamente. Em algum momento, eu me deixei levar pelas ideias da Vitória. Luxo. Negócios lucrativos. Sua mãe teria ficado tão decepcionada comigo. A menção da minha mãe, que já tinha partido há 5 anos, pairou entre nós como um peso invisível. Ela também amava esse lugar. Sussurrei. E apoiou a decisão da vovó de deixá-lo para mim. Meu pai ficou em silêncio por um momento. Ainda não é tarde demais. Falei. O jardim pode ser replantado. Os móveis que jogaram na lixeira podem ser recuperados. Vai dar trabalho, mas vale a pena salvar. Ele completou. Exatamente como sua avó sempre dizia. Pela primeira vez em muito tempo, olhei para ele de verdade. Além dos erros, das decisões ruins. Vi o pai que eu lembrava da infância. Aquele que me ajudava a construir castelos de areia na praia. Que me ensinou a pescar no antigo cais. Respirei fundo e fiz uma oferta hesitante. Se quiser, pode me ajudar na restauração. Os olhos dele encontraram os meus. Ele parecia esperançoso, mas incerto. O fundo existe para proteger a propriedade, expliquei. Mas não para afastar a família. A família de verdade. As pessoas que entendem o valor desse lugar. Ele olhou ao redor, para o jardim, para a casa, para o lago brilhando ao fundo. Vitória não vai gostar disso. Ele disse, quase como um aviso. Vitória tem uma escolha a fazer. Dei de ombros. Assim como você fez. E naquele momento, em pé no meio do jardim destruído da minha avó, percebi algo importante. Às vezes, salvar um lugar não é só proteger sua posse legal. Às vezes, é lembrar as pessoas do que realmente importa. Escolher legado em vez de lucro. Família em vez de ganância. Meu pai pegou uma ferramenta de jardim jogada no chão e segurou firme.
Por onde começamos? Sorri, lembrando dos verões passados ao lado da minha avó, cuidando desse mesmo jardim. Ela sempre dizia: o melhor lugar para começar é exatamente onde você está. Então, começamos. Não só a restauração do jardim, mas de algo muito maior. Talvez o problema fosse algo ainda mais profundo. Não seria fácil. A influência de Vitória ainda pairava sobre meu pai como uma sombra, e confiança, quando quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Mas enquanto trabalhávamos no jardim, eu quase podia ouvir a voz da minha avó no vento. Às vezes, Olivia, as maiores vitórias não estão em ganhar a luta, mas no que você escolhe construir depois. Nas semanas seguintes, o verdadeiro impacto de Vitória e as mudanças que meu pai planejava para a Casa do Lago ficaram dolorosamente claros. Enquanto organizava a papelada no escritório dele, encontrei plantas arquitetônicas que teriam transformado completamente a propriedade. A charmosa casa histórica à beira do lago seria convertida em um resort de luxo moderno, com espaço para 50 hóspedes. As faturas dos empreiteiros contavam uma história ainda pior. Eles já tinham sido contratados para começar as obras sem licenças, correndo para fazer as mudanças antes que alguém pudesse impedir. Quanto mais eu pesquisava, mais evidências encontrava da influência de Vitória, cada modificação pensada para maximizar o lucro, sem nenhuma consideração pela história ou pelo significado daquele lugar. Uma noite, enquanto revisava documentos com o Sr. Sullivan por videochamada, meu pai bateu na porta do meu quarto. Ele parecia desconfortável, segurando um envelope pardo. Tem mais uma coisa que você precisa ver. Ele colocou o envelope sobre minha mesa. Dentro, havia materiais de marketing completos para o Lake Victoria Resort e Spa com folhetos mostrando a casa da minha avó transformada em algo irreconhecível. O jardim teria virado um estacionamento. O velho cais seria substituído por uma marina moderna. Meu pai suspirou pesado. Ela já tinha investidores alinhados. É por isso que estava tão confiante sobre a transferência da propriedade. Eles estavam prontos para começar a construção assim que os papéis fossem assinados. Olhei para os folhetos brilhantes e senti um nó no estômago. E você concordou com isso? Minha voz saiu tensa. Ele se jogou na cadeira à minha frente, passando as mãos pelo rosto. Ela fez parecer tão lógico. Disse que era um desperdício deixar uma propriedade tão valiosa sem uso a maior parte do ano. Chamou de desbloquear o potencial do lugar. Sem uso? Meu tom estava afiado. Pai, eu uso essa casa. Eu cuido dela. Eu compartilho com a nossa família e amigos. Só porque não estamos cobrando R$ 500 por noite não significa que ela está sendo desperdiçada. Antes que ele pudesse responder, meu celular vibrou com uma mensagem de Vitória. Sua preciosa casa no lago não será sua para sempre. Todo mundo tem um preço. Mostrei a mensagem para meu pai. Seu rosto ficou ainda mais abatido. Ela está assim desde que você revelou a verdade sobre o fundo. Ele suspirou. Calculista. Furiosa. Essa não é a mulher com quem me casei. Eu respirei fundo. Ou talvez seja pai. Talvez ela sempre tenha sido assim, e você só está enxergando agora. No dia seguinte, o Sr. Sullivan ligou com notícias que confirmaram minhas suspeitas. A investigação dele revelou um padrão nos negócios de Vitória. Ela já tinha feito isso antes. Ela encontra homens mais velhos e ricos, ganha a confiança deles e usa seus bens e contatos para projetos imobiliários. Quando as coisas desmoronam, ela segue em frente, deixando investidores no prejuízo. Pensei em contar tudo para meu pai, mas acabei desistindo. Ele já estava lidando com a dura realidade sobre quem Vitória realmente era. Provar que ela fazia isso há anos poderia destruí-lo completamente. Em vez disso, escolhi focar no que ainda podia ser consertado. Aos poucos, o jardim estava voltando à vida. Meu pai passou a passar os fins de semana me ajudando a replantar o que tinha sido destruído. Trabalhávamos na maior parte do tempo em silêncio, mas era confortável e cheio de propósito. Numa manhã de sábado, enquanto limpávamos os canteiros de flores, Vitória fez sua última jogada. Ela apareceu num SUV preto elegante, mas estava claramente abalada. 2 homens em ternos caros a acompanhavam. Esses cavalheiros representam meus investidores. Ela anunciou, atravessando o gramado. Eles estão dispostos a fazer uma oferta muito generosa pela propriedade. Me levantei, ainda segurando as ferramentas de jardinagem. A propriedade não está à venda. Por preço nenhum. O homem mais alto dos dois deu um passo à frente, estendendo um cartão de visita. Talvez possamos conversar sobre isso lá dentro. Nossa oferta pode te surpreender. Não. Minha resposta foi firme. O fundo proíbe qualquer venda. Não é negociável. A fachada polida de Vitória finalmente se quebrou. Seu idiota sentimental.
Você tem ideia do dinheiro que está jogando fora? Tudo isso só para molhar o jardim de uma velha senhora? Meu pai, que estava em silêncio trabalhando por perto, finalmente ergueu a voz. Aquela velha senhora era minha mãe, Vitória. E este jardim, esta casa, são o legado dela. Não seu próximo investimento imobiliário. Vitória olhou para ele, surpresa. Claramente não esperava resistência. James, seja razoável. Pense no nosso futuro. Eu estou. Ele disse, encarando-a. E estou começando a pensar que nosso futuro pode estar indo em direções diferentes. Os investidores, percebendo a mudança na conversa, começaram a recuar em direção ao carro. Vitória os observou partir, vendo seus planos desmoronarem diante dos seus olhos. Isso ainda não acabou. Ela sibilou. Mas sua ameaça parecia vazia. Na verdade, acabou sim. Peguei meu celular. O Sr. Sullivan fez um ótimo trabalho documentando seu histórico de fraudes imobiliárias. Ele está pronto para compartilhar tudo com as autoridades, caso você continue nos assediando. O rosto dela ficou pálido. Sem mais uma palavra, ela girou nos calcanhares e entrou no carro. Um segundo depois, saiu cantando pneu, jogando cascalho para todo lado. Meu pai e eu ficamos ali, parados no jardim parcialmente restaurado. Após um longo silêncio, ele suspirou. Fui um idiota. Balancei a cabeça. Você não é um idiota. Só queria acreditar no amor de novo. Não há nada de errado nisso. Ele olhou ao redor, para as flores, para o que já tínhamos reconstruído juntos. Sua avó ficaria orgulhosa de você, sabia? Não só por proteger este lugar, mas por como você fez isso. Com força, mas também com graça. Peguei minhas ferramentas e voltei ao trabalho. Ela ficaria orgulhosa de você também, pai. Por encontrar o caminho de volta. Trabalhamos lado a lado sob o sol do final do verão. Enquanto arrancava ervas daninhas e plantava novas mudas, pensei em tudo o que havia acontecido. Vitória tentou transformar este lugar, cheio de memórias e significado, em apenas mais um resort sem alma. Ela quase conseguiu. Não pela força, mas por manipulação e falsas promessas. Mas minha avó já sabia disso. Ela sempre soube. O verdadeiro valor da Casa do Lago nunca esteve no seu potencial de venda ou nas oportunidades de desenvolvimento. Ele estava nas gerações de memórias que ela guardava, e nas que ainda estavam por vir. Meu pai terminou de plantar uma fileira das rosas favoritas da minha avó e olhou para mim. E agora? O que acontece? Olhei para o lago. A superfície do lago brilhava sob a luz dourada do entardecer. Agora reconstruímos não apenas o jardim, mas tudo o que ele representava. Meu pai assentiu, entendendo que eu não falava só da restauração física da propriedade. Assim como os jardins, a confiança leva tempo e cuidado para crescer forte novamente. Mas ali, cercada pela prova do novo crescimento surgindo de velhas raízes, eu sabia que estávamos no caminho certo. Os grandes planos de Vitória para o Lake Victoria Resort nunca passariam de imagens bonitas numa pasta esquecida. A verdadeira Casa do Lago, a casa da minha avó, continuaria sendo exatamente o que sempre foi: um lar, um refúgio, um lugar onde a família poderia se curar e crescer junta. Nas semanas seguintes à saída dramática de Vitória, a vida na casa ganhou um novo ritmo. O que começou como a minha missão solitária para proteger o legado da minha avó se transformou em algo inesperado. Uma oportunidade para meu pai e eu reconstruirmos não só a propriedade, mas também nossa relação. Todas as manhãs chegávamos com café e planos de trabalho, avançando na restauração pedacinho por pedacinho. Começamos pelo jardim. Meu pai me surpreendeu ao lembrar de muitos detalhes sobre como minha avó gostava de plantar. Ela sempre colocava a lavanda na borda leste. As hortênsias precisam de mais sombra do que você imagina. Pequenos detalhes que me fizeram perceber que ele prestava mais atenção do que eu imaginava. Enquanto isso, Vitória mantinha distância, mas não ficava em silêncio. Seu advogado continuava mandando ofertas de acordo, cada vez mais desesperadas. Cada uma tentando encontrar uma brecha nas regras do fundo fiduciário. Ela está ficando sem opções. O Sr. Sullivan comentou em uma das nossas ligações semanais. Os investidores para quem ela prometeu essa propriedade estão exigindo respostas. E pelo que descobri, ela fez compromissos financeiros grandes contando com a compra da Casa do Lago. Dei de ombros, olhando pela janela. Meu pai trabalhava meticulosamente no antigo cais, restaurando tábua por tábua. Não é problema meu. Não, não é. O Sr. Sullivan concordou. Mas você deve se preparar. Pessoas como Vitória raramente aceitam a derrota com elegância. Ele estava certo. Uma semana depois, Vitória fez sua última jogada, um apelo direto ao meu pai. Vi da janela da cozinha enquanto eles conversavam perto da divisa da propriedade.
Ela gesticulava sem parar, sua expressão mudando entre súplica e ameaça. Meu pai ficou imóvel, braços cruzados, balançando a cabeça várias vezes. Quando finalmente voltou para casa, sua expressão era sombria, mas resoluta. Ela quer que eu conteste o fundo. Ele disse, sem rodeios. Ela disse que se eu alegasse que sua avó não estava em sã consciência quando criou o fundo, poderíamos ter uma chance de anulá-lo. Senti um arrepio, apesar do calor do verão. E o que você disse? Perguntei, já imaginando a resposta. Disse que acabou. Meu pai se sentou pesadamente à mesa da cozinha. O peso da decisão estava estampado em cada linha do seu rosto. Pediu o divórcio. Aquelas palavras pairaram no ar entre nós. Isso não era o que eu esperava nem o que queria, quando os confrontei pela primeira vez sobre a casa do lago. Eu só queria proteger minha herança, não destruir o casamento do meu pai. Pai, Não é sua culpa, Olivia. Ele me interrompeu. O que Vitória e eu tínhamos não era real. Pelo menos, não do lado dela. Eu fui apenas um meio para um fim. Acesso a propriedades e conexões que ela podia explorar. Respirei fundo antes de contar. O Sr. Sullivan encontrou evidências dos esquemas dela antes. Não te contei antes porque achei que ia doer demais. Ele assentiu sem surpresa. Depois daquele dia com os investidores, comecei a fazer minha própria pesquisa. Ele suspirou. Descobri que alguns dos ex-maridos dela tinham algumas histórias bem parecidas com a minha. Ele tentou sorrir. Parece que eu não fui o primeiro homem a cair na atuação dela. Só fui o mais recente. Sentamos em silêncio por um momento, ouvindo o som do lago batendo contra a margem pela janela aberta. E agora? Perguntei finalmente. Ele olhou em volta para a cozinha meio restaurada. Agora a gente continua reconstruindo a casa e tudo mais. Naquela noite nos sentamos no cais recém-reformado, observando o sol se pôr sobre o lago. Cada um com um copo da limonada favorita da minha avó. O jardim estava voltando à vida com novos brotos surgindo onde os empreiteiros de Vitória haviam arrancado as plantas antigas. A casa, aos poucos, recuperava seu antigo charme. As reformas modernas que Vitória tinha feito foram substituídas por peças que respeitavam sua história. Meu pai olhou para o reflexo dourado da água e disse, pensativo. Sua avó uma vez me disse algo que na época eu não entendi. Ela disse que as casas têm alma, assim como as pessoas. Elas se lembram de quem as amou e de quem não. Sorri reconhecendo aquelas palavras. Ela me dizia isso também. Lembrei-me do que minha avó sempre repetia, que a casa parecia tão especial porque gerações da nossa família a haviam preenchido de amor. Meu pai assentiu, pensativo. Eu esqueci disso por um tempo. Ele admitiu. Fiquei preso na visão de Vitória sobre potencial e investimento. Parei de ver a alma desse lugar. Mas agora vê, né? Não era uma pergunta. Era um reconhecimento. Ele olhou ao redor, para a costa familiar, os jardins florescendo de novo, a velha casa de barcos que guardava nossa pequena frota de canoas e caiaques há décadas. Vejo, ele respondeu com firmeza. E sou grato por você ter lutado para protegê-la, mesmo quando isso significou lutar contra mim. O som de um carro entrando na garagem interrompeu o momento. O Sr. Sullivan saiu segurando uma pasta e sorriu ao se aproximar do cais. Boas notícias, ele disse. Vitória retirou oficialmente todas as reclamações sobre a propriedade. O fundo continua intocável. Enquanto ele explicava os detalhes legais, me peguei olhando não para ele, mas para meu pai. A tensão que ele carregava nos ombros desde que tudo isso começou parecia ter finalmente sumido. Ali diante de mim, estava o pai que eu lembrava da minha infância, presente e comprometido em paz. A casa do lago estava segura, assim como minha avó sempre quis. Mas no fim das contas, ela protegeu muito mais do que a propriedade com sua visão. Ela criou a chance de cura através da verdade, de reconciliação, e ao lutar para preservar o legado dela, eu recuperei algo que achava que estava perdido para sempre. Meu pai.